Seja bem-vinda a mais um Beloved Cast. E hoje nós vamos falar sobre Eu não sinto mais Deus. Será que existe algo de errado comigo? Eu não sei há quanto tempo você tá na sua caminhada cristã, se você acabou de aceitar Jesus, se você voltou para Jesus agora, ou se você ainda tá naquela inconstância e provavelmente você já se sentiu assim. Eu não sinto mais Deus. Será que existe algo errado comigo? Antes eu sentia quando eu aceitei Ele, eu ia lá, sentia meu corpo arrepiar no louvor, eu sentia a presença dele. Mas agora eu não sinto mais. Será que eu fiz algo de errado? Será que existe algo errado comigo? E hoje eu quero te trazer a consciência e te falar de que não existe nada de errado com você se você não está sentindo Deus. Mas primeiro eu queria ler lá em Jeremias 17:9, que diz assim: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aqui em Jeremias, ele nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. Eu não sei você, quando você chega naquela época, aquele período, sabe, que toda mulher tem de TPM, que às vezes você fica com raiva de alguém, aí depois você tá feliz, depois você quer um chocolate, depois você não quer mais. Sabe essa inconstância por causa dos nossos hormônios que a gente se sente e tal? Às vezes acontece isso com o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Então, às vezes, a gente se apoia em um sentimento acreditando que aquilo é a verdade. Principalmente se você tá nesse processo de passando de adolescência para juventude. Você provavelmente, já deve ter feito algumas coisas que você achava super legal, mas você olha pra trás e fala assim: meu Deus, aquilo era tão perigoso, aquilo era tão imaturo, por que que eu fiz aquilo? Por quê? A gente se apoiou ao desejo do nosso coração. Sabe também quando acontece, por exemplo, você tá conversando com alguém e você começa a se incomodar, você começa a brigar com alguém e de repente você começa a sentir uma raiva no seu coração e aí você começa a falar tudo aquilo pra pessoa, tipo assim: ah, você é isso, você é aquilo. E depois que passa aquele sentimento, você fala: eu não devia ter falado aquilo. Eu fui muito grossa, eu não precisava falar daquela forma. O meu tom saiu feio, não era a minha intenção falar daquela forma. Mas por quê? Você se apoiou no seu sentimento e você agiu de acordo com aquilo. Por isso que nós não podemos estabelecer as coisas com aquilo que a gente sente, mas com a convicção que nós sabemos. Às vezes você não tá sentindo Deus, mas isso não quer dizer que Deus não te ama. Isso não quer dizer que Deus não está com você, que Deus não está do seu lado. Vamos supor que os seus sentimentos é como se fossem o dia. Sabe quando vamos supor que tá à noite, você consegue ver as estrelas e você sabe que as estrelas estão ali. Só que aí, quando vem o amanhecer, as estrelas elas não estão mais visivelmente. Você não consegue ver. Mas não quer dizer que você não consegue sentir a estrela. Que você não consegue ver as estrelas, não quer dizer que ela não existe. Não quer dizer que ela tá ali. Então, os nossos sentimentos são assim. Às vezes, a gente não vai sentir Deus, mas a gente precisa ter a firme convicção de que o Senhor está conosco, que o Senhor está ali independente se a gente sente ou não. Lógico que é maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus, mas a gente não pode basear o nosso relacionamento com Deus através de um sentimento. Porque vamos supor, você ama os seus pais, se você tem um namorado, se você é casado, você ama o seu marido, mas não é todo dia que você tá tipo, ai meu Deus, você sente aquela paixão. Não. Mas você sabe que existe um amor ali, porque você escolheu estar ao lado dessa pessoa. Então a gente precisa ter essa firme convicção. E não há defeito com você. Só que não se baseie o seu relacionamento com Deus a partir das coisas que você sente. Porque o seu coração, ele é enganoso. Por isso que hoje a gente tem a palavra de Deus. E tudo que é aqui é a verdade. Tudo que tem aqui é a verdade. Então, a gente precisa se apoiar naquilo que a Bíblia diz, não aquilo que eu sinto.
E eu quero compartilhar uma história com vocês. De alguns anos atrás, eu sempre fui cristã, eu sempre conhecia Jesus desde os meus 6 anos de idade. Só que assim, você vive na igreja, você conhece a Deus, só que eu não tinha aquele relacionamento de best friend, sabe? Eu sempre orei, conversei com o Senhor, ia pra igreja. Mas teve um ano que eu tava com muito trabalho e eu não tava muito separando tempo pra ficar com o Senhor, pra me relacionar com Ele. E aí, Deus falou comigo, eu fui pros Estados Unidos, fiquei lá sozinha com alguns tios meus. E aí Deus começou a falar muito comigo. E aí, a partir daí, eu acho que foi em janeiro de 2021. 22. Janeiro de 2022, eu acho. Janeiro de 2022, eu comecei a... Falei assim, eu vou fazer o meu devocional todos os dias. Eu vou separar o meu devocional todos os dias. E tinha dias dos meus devocionais que eu não sentia nada. Eu passei 3 meses abrindo a minha Bíblia, lendo a minha Bíblia, e eu não sentia nada, eu não sentia Deus, eu não sentia nada. Mas eu falei assim, Deus, eu não vou me apoiar nos meus próprios sentimentos. Eu vou me apoiar sabendo e tendo a firme convicção que o Senhor está do meu lado. Independente se eu sinta ou não, eu sei que eu sou amada por Ti, eu sou escolhida, o Senhor cuida de mim. E por mais que eu não sinta que o Senhor está me escutando, eu sei, eu tenho a convicção no meu coração que você está me escutando. Se passaram 3 meses, de janeiro, março, abril, finalzinho de março, no caso. Finalzinho de março, eu tava no meu apartamento. E eu tava escutando uma música e eu comecei a cantar. E eu comecei a sentir uma presença de Deus tão forte dentro da minha casa. Do Senhor falando comigo. E conforme aquela música tocava, era como se eu sentia que o Senhor falava comigo. De uma forma sobrenatural. Eu comecei a me arrepiar. Eu comecei a sentir o Espírito Santo. E aí Deus falou assim pra mim, filha, quão feliz eu sou de que você não se baseou nos seus sentimentos, porque o seu sentimento é enganoso. Se eu tivesse se baseado no meu sentimento, de que o Senhor não me escutava, de que eu não era amada, que tinha algum problema comigo, hoje eu não estaria vivendo tudo aquilo que eu tenho vivido com o Senhor. Porque não é todos os dias que eu vou estar motivada a querer passar tempo com Deus. Mas mesmo assim, eu vou porque eu sei que aquilo é um combustível para mim. Quando eu leio, eu medito na palavra de Deus, aquilo é como se fosse um alimento que alimenta a minha alma, por mais que não seja instantâneo. Mas em algum momento, quando alguma situação acontecer, você vai se lembrar daquilo que você aprendeu e você fez no seu devocional. Então, não se baseie pelo aquilo que você sente, mas por uma convicção daquilo que a Bíblia diz. Se você não se sente bonita, Deus, Ele te fez linda, maravilhosa, cada detalhe Ele pensou em você. Essa é a convicção, essa é a verdade. Hoje o mundo nos ensina que nós precisamos seguir o nosso coração, mas o nosso coração é enganoso. Hoje eu posso gostar de morango, mas amanhã eu não posso gostar mais. Hoje eu posso, igual uma faculdade, se eu me basear de querer ir fazer um curso, ir para a faculdade pela forma que eu me sinto, às vezes eu não vou querer ir para esse curso, então eu não vou aprender aquilo que eu precisava aprender, mas eu tenho que me manter firme, com disciplina, naquilo que eu sei que é bom para mim, porque na hora certa o Senhor vai vir com a presença. Tem dias que eu não sinto o Senhor mesmo agora, depois de anos de relacionamento com Ele, mas eu não me baseio. Não me baseio naquilo que eu sinto, mas eu me baseio naquilo que o Senhor diz e a palavra diz. Essa é a nossa verdade. Tem uma frase do André Fernandes que fala assim que nós não podemos se basear no que nós sentimos, mas nós precisamos se basear naquilo que a palavra diz. Então, não há defeito em você. Talvez seja um tempo em que o Senhor está gerando uma maturidade nova. De que Ele fala, filha, não me busque só pelo que você vai sentir, mas me busque sabendo que eu sou a verdadeira fonte de vida. Independente de como você se sente, eu estou aqui. Independente daquilo que você vê, eu continuo trabalhando. Apenas continue, porque cada lágrima derramada um dia se tornará júbilo de alegria, igual diz lá em Salmo 126. Então, o processo que você está vivendo agora, se chegue mais a Deus, não está sentindo, continua. Porque uma hora você vai sentir. E
o Senhor vai começar a falar com você e gerar mais experiências. Então, não desista. É apenas uma fase, vai passar, mas tenha a firme convicção que independente se você não sinta, Deus te ama. Amém? Então é isso, esse foi mais um podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever e curtir e compartilha com uma amiga, que às vezes aquela amiga tá bem na bad hoje, se sentindo bem mal porque ela não tá escutando a Deus e talvez você pode ser usada para essa resposta na vida dela. Então é isso, um beijo e até a próxima.